olha o tema da palavra. Deus sabe a sua principal, a sua real necessidade. Porque nós realmente temos muitas necessidades. Nós temos dificuldades que só Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível, Ele continua fazendo. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele é imutável. Aquele que realizou maravilhas no passado, Ele continua realizando. Aquele que curou no passado, continua curando. Aquele que realmente fez coisas extraordinárias no passado, Ele continua fazendo. Nós, volto a dizer, temos testemunhos aqui. Mas Ele é um Deus que, além de ser um Deus todo-poderoso, onipotente, Ele é um Deus onisciente. O que é essa palavra? É um Deus que sabe todas as coisas. Ele sabe aquilo que você não sabe, inclusive acerca de você mesmo. Ele esquadrinha os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos corações. Ele sabe o nosso futuro. Então, muitas vezes, a gente chega aqui pensando, nossa, eu preciso de X. E Ele vem te apresentando o Y. Não vou falar de matemática não, que vai ficar complicado, né? Mas você pensa que você está precisando de um bolo de chocolate ou de uma lasanha. E Ele vem e fala assim, não, que você precisa é de um brócolis. E daí você fica assim, ai, mas puxa, eu não gosto de brócolis. Mas Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe que o brócolis vai fazer muito mais efeito, vai mudar, talvez vai te trazer benefícios que talvez um bolo de chocolate não te traga. Talvez o bolo de chocolate traga um prazer, um momentâneo, uma satisfação, até a solução para aquele exato momento. Mas a longo prazo, como nosso Deus sabe e vê e pensa, muito mais do que a longo prazo da tua vida finita, nosso Deus é um Deus que pensa de eternidade a eternidade, porque Ele de eternidade a eternidade Ele é Deus. E Ele te criou, não só apenas para esses 70, 100 anos aqui, Ele te criou para a eternidade, para isso que você nasceu. Amém? Como eu disse, o tema, Deus sabe a sua principal necessidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E eu quero trazer uma perspectiva talvez diferente do que você já ouviu desse texto aqui, mas algo que Deus trabalhou muito comigo, e para eu trabalhar com a igreja, com você talvez hoje, eu quero dizer que vai ser noite de cura, mas a cura que talvez Deus sabe que você precisa até para além do que você imagina, mas eu tenho certeza que hoje Ele toca você e talvez mude a tua história para todo sempre. Você crê nisso? Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que Ele estava em casa, provavelmente aqui na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum. Quando Ele estava ali, Ele costumava ficar na casa de Pedro. Eu vou trazer, como eu tenho algo específico para esse texto, conforme eu for lendo, eu vou trazendo algumas explicações, para depois a gente entrar no texto, na lição que eu quero. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem na porta, nem ali perto da porta, estava lotado, cheio de pessoas. E Jesus lhes pregava a palavra, lhes ensinava. Você vai reparar que muitas vezes que acontecia um milagre, uma cura, ou as pessoas vinham para que Jesus os curasse, mas o que Jesus de fato estava fazendo era pregando, ensinando, mostrando, revelando que era chegado o reino de Deus, falando muito mais sobre que o reino não era um reino físico, mas era um reino espiritual. Ele veio para além do aqui e agora, e Ele ficava ensinando,
Mas como as pessoas chegavam, e ele também veio para mostrar os sinais e as maravilhas e curar, e ele tinha compaixão das pessoas, ele tocava e curava e abençoava. Mas você vai reparar, se você ler muitas passagens que Jesus estava ensinando, as curas aconteciam em sequência de um ensino, de uma palavra que gera fé, porque toda cura, toda salvação, toda libertação, ela vem de uma fé, e a fé vem de ouvir a palavra, o ensino da palavra de Deus. Por isso que é tão importante a pregação. Alguns homens, versículo 3, alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas, 4 amigos. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Eles subiram na parte de cima, no telhado, tiraram ali o telhado, o teto, e baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia, era onisciente, em seu espírito, o que as pessoas estavam pensando, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei: por que vocês estão pensando essas coisas? Porque essas coisas estão tomando conta do coração de vocês. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua maca e ande? E eu pergunto para vocês, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados, ou falar para um paralítico: levante, tome a sua maca e ande? Alguém quer responder? Eu respondo: para o homem, nenhuma das duas coisas. Por isso que eles falam, só Deus pode fazer. Mas ali diante deles estava o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Deus vivo, que se fez homem e que podia fazer tanto uma coisa quanto outra. E para que as pessoas tivessem a noção de quem estava ali na frente deles, por isso que ele pergunta: o que é mais fácil dizer? O que vocês estão aí falando? Versículo 10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou imediatamente, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus que nós cremos. Ele tem poder para uma coisa, para outra coisa. Aquilo que é impossível ao homem, não é impossível para Ele. Ele pode todas as coisas. Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele não somente pode todas as coisas, mas Ele sabe todas as coisas. E eu queria aqui, porque aqui se fala sobre fé, se fala sobre cura, se fala tantas coisas, mas eu quero pegar o versículo 5 e dizer que depois de tanto empenho, de tanta fé daqueles homens, dos 4 homens que fizeram tanto sacrifício, daquele paralítico: olha, hoje Jesus está aqui e nós vamos levá-lo, e eu não tenho dúvida que Ele vai te curar, porque Ele é o Filho de Deus, nós cremos que Ele é o Messias, e eu não tenho dúvida que o milagre vai acontecer. E eles descem, e Jesus reconhece aquela fé, a ponto de dizer, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E daí o texto vai relatar
o burburinho dos doutores da lei, das pessoas, dos religiosos. Quem é ele para perdoar pecado? Mas a pergunta que eu faço: qual foi a reação do paralítico e dos 4 amigos? Você já parou para pensar? Perdoar os pecados? Não, a gente não trouxe ele aqui para o Senhor perdoar pecado. A gente trouxe ele aqui para o Senhor curar, para o Senhor fazer ele andar. O Senhor não está entendendo. A pergunta que eu faço: qual seria a sua reação se você fosse o paralítico ou seus amigos? Depois de, olha, o Messias, Jesus, aquele que pode todas as coisas, está ali, e Ele tem feito, Ele tem ensinado, Ele tem pregado, Ele tem curado muitas vidas, Ele tem realizado grandes coisas. Ali na PIB está acontecendo um avivamento, Deus está mudando vidas, famílias, restaurando, curando, salvando, está fazendo, e de repente você chega aqui num culto, e de repente você ouve uma palavra sobre pecado. Puxa vida, eu achei que eu fosse... É meio complicado. Pergunta: vocês acham que eles foram ali para ouvirem aquilo? Quem acha que eles foram ali para que os pecados do paralítico fossem perdoados? Quem acha que eles foram ali para que o paralítico fosse curado e pudesse andar novamente? Eu também, eu não tenho dúvida. Agora a pergunta: por que você tem vindo até Jesus? Por mais que o foco de Jesus era apresentar, ensinar sobre o reino, sobre libertar o homem de si mesmo, do pecado, veio trazer uma nova vida, uma nova esperança, e Jesus ensinava constantemente sobre: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Mas as pessoas insistiam em segui-lo por causa dos pães. Você pode ler isso em João. Vocês estão me seguindo, vocês estão, essa multidão, porque eu multipliquei o pão ali. Vocês estão seguindo porque vocês viram sinais. E você vai ver até Paulo falando em 1 Coríntios, os judeus pedem, eles querem sinais. Os gregos, eles querem sabedoria. Mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque quando nós cremos em Jesus crucificado e ressurreto, porque ali há perdão para os nossos pecados, ali existe uma oportunidade de uma nova vida e uma nova história. Mas, muitas vezes, assim como esses amigos, nós não buscamos a Deus por coisas que nós não vemos, nós não pensamos, nós não apalpamos. E esse texto eu quero tirar 3 lições aqui rapidamente. Algumas lições que eu quero trazer muito na prática para nós, para a igreja, para você que está chegando agora, para você que está aqui há tempo. Eu vejo nesse texto, e a primeira lição: muitas vezes o que nos leva a buscar o Senhor são os nossos problemas visíveis. Na maioria das vezes, o que nos levou a buscar a Deus, não é, eu não sou paralítico, não sou, mas foi talvez um problema que você estava passando no teu casamento. Muitas vezes foi uma crise emocional, problemas de saúde emocional, problemas na família, problemas com filhos, situações emocionais, ou até mesmo querer melhorar. Minha vida está muito bagunçada, eu quero melhorar de vida, eu quero aprender algumas coisas mais elevadas sobre espírito, sobre alma. Mas são coisas que a gente consegue detectar e ver. Achamos que se resolvermos aquilo, eu busco a Deus, eu vou na igreja porque eu sei que Jesus pode mudar o meu casamento. Eu vou na igreja porque eu sei que Ele pode curar a minha vida. Eu sei que Ele pode mudar a minha história. E Ele pode todas as coisas. Mas às vezes, antes de tocar no que você está vendo,
Ele quer tocar naquilo que somente Ele vê. E que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque são coisas internas, coisas interior ao homem. Coisas que não são palpáveis, coisas às vezes que nós só sentimos os sintomas, mas nós não percebemos a causa. Jesus, ele vem para mudar a causa dos problemas. Ele não vem só para mudar os sintomas, os problemas, que na maioria das vezes não passam de sintomas. O que muitas vezes tem levado pessoas para a igreja, são os sintomas. São as coisas decorrentes de causas muito mais complexas e mais sérias. Uma delas, e a principal, chama-se pecado. Mas ninguém vai na igreja porque fala assim, não, eu acho que eu sou um pecador. Tem um gene aqui, tem um negócio aqui dentro de mim que me leva a ser orgulhoso, que me leva a ser mal, que me leva a ser egoísta, que me leva a brigar, que me leva a ter raiva, que me leva a agir dessa maneira na casa, no trabalho, que me dá eu chego a ter úlcera, muitas vezes até enfermidade por causa do meu estado emocional. Mas na verdade é porque você não consegue confiar em Deus, entregar, você não consegue perceber que isso só vai mudar, porque o problema às vezes, não, então se o problema é o marido, troca de marido, mas daí lá está no segundo marido e o problema continua, troca-se, vai para o terceiro marido, e o problema está lá, porque na verdade os problemas, os conflitos no casamento são apenas sintomas de uma infecção muito maior que está dentro do coração do homem. E às vezes nós buscamos a Deus, achando que se Deus resolver o problema do casamento, ou no casamento, a coisa resolve. Pronto, é isso que eu estou ali, porque se o pastor orar, porque se acontecer algo ali, se eu for curado naquela situação, ou se eu conseguir um trabalho, ou se eu fizer algo, tudo vai resolver. Infelizmente não. Quando vamos ao médico, por exemplo, e não sei se como que você é, mas tem algumas pessoas que não sei se pelas risadas talvez, ou pelos olhares a gente vai perceber. Tem gente que vai no médico com dor de estômago, mas ele já fala assim, doutor, o que eu preciso é só de um omeprazol, de um pantoprazol, porque na verdade eu tenho isso daqui, é só isso, ele já vai no médico falando o que ele tem, ele dá o diagnóstico e até a receita. O médico, então, não sei porque veio, porque assim, você vai, não doutor, eu estou com uma dor aqui, mas é porque é isso daqui, mas eu acho que foi um entorse só, não sei o que, é só uma pomada, não precisa fazer nada, e assim vai. Muitas vezes nós chegamos na igreja, pastor, é só uma oração. Pastor, é só o senhor conversar com a minha esposa. Pastor, é só o senhor conversar com o meu marido. Pastor, é só você orar para eu arrumar um trabalho novo. Pastor, é só você orar para isso daqui. Pastor, é só fazer um culto, chamar todo mundo na frente, você fazer uma macumba gospel lá, e daí a gente recebe e pronto. Porque se o senhor não fizer, tem várias igrejas que fazem, a gente vai para as outras, não tem problema. Por isso tem muita gente frustrada, que já passou numa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas, já passou, e agora está fora de igreja porque se decepciona com Cristo, com Deus. Mas na verdade, quem falou que uma oração resolve, quem falou que, não. Vocês estão tudo assim por quê? Pastor, você falou que era cura hoje, está vindo do jeito que o senhor é. Primeira lição, muitas vezes, as pessoas e nós, e daí vai, temos buscado a Deus por causa de situações apenas aparentes, ou por causa de sintomas. Qual é o teu motivo, o que tem te trazido aqui? Segunda lição, porque aqueles homens, qual é a relação do texto? Aqueles homens foram por causa da paralisia.
a paralisia física, visual. Segunda lição, puxa, mas tá bom, hoje eu vou conseguir no tempo recorde aqui. Meu Senhor, para acelerar aqui, o Senhor sabe exatamente o que precisa ser tratado, sabe? Ele é o médico dos médicos, Ele consegue enxergar exatamente o que você precisa. Por mais que você venha já dando a receita, falando que o problema é esse, Ele consegue ir além. Ele consegue olhar aquilo que ninguém vê. O paralítico e os amigos viam a paralisia exterior, mas não conseguiam enxergar o coração, o interior, os problemas, a paralisia talvez do coração, a paralisia que o pecado gerava, talvez o que levara a ele estar naquela situação e tantas coisas. E aqui vai, meu querido, uma surpresa para você, se você não sabe, ou se você sabe que nós sabemos. 1 Samuel 16:7 diz algo. Quando o profeta Samuel vai lá para ungir, Deus manda ele ir ungir o próximo rei de Israel, porque ele já tinha rejeitado Saul, e manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé seria o rei. E ele vai, e ele chega lá, tudo, e de repente chega o primeiro, Eliabe, e o profeta Samuel, Eliabe era um soldado, um guerreiro. O profeta Samuel olha e fala: com certeza é esse. Olha o tamanho, olha os músculos, olha a aparência, olha como ele é. Versículo 16, logo em seguida, você pode ler isso daí antes disso, mas 1 Samuel 16:7, daí a resposta do Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê. Eu vou traduzir para você. O homem, nós vemos o que está aos nossos olhos, a gente vê a paralisia física, a gente vê as causas, os sintomas, a gente consegue ver aquilo que está diante de nós, a gente consegue ver a crise no casamento, a gente consegue ver a enfermidade, a gente consegue ver os problemas emocionais, a gente consegue ver os conflitos pessoais, os relacionamentos, a gente consegue ver o problema no trabalho, a gente consegue ver essas situações. As pessoas chegam e a gente consegue visualizar isso daí, o que a pessoa relata: pastor, eu estou com essa situação, a aparência, é o resultado de algo que muitas vezes se encontra no interior, no coração. E muitas vezes eu não consigo visualizar o que vai dentro, mas eu quero dizer que o Senhor sabe. Ele enxerga, Ele não vê como homem. Ele não vê só a aparência, aquilo que está no visível, Ele já sabe lá dentro do coração. Ele sabe o que vai no íntimo. E eu vou traduzir para você isso daí. Geralmente pensamos no exterior, nos sintomas, mas o Senhor vê o interior, as causas. Muitas vezes a gente acha que o problema do casamento é ele. A gente vem para a igreja: pastor, está insuportável meu casamento, porque ele não sei o que, porque ela não sei o que, e tal, e a gente quer resolver isso daí, fala: se Deus fizesse isso daí Deus começa a falar algo, começa a vir uma pregação, uma palavra, um tratamento, e daí você, tipo assim, você está esperando que Deus mude o teu marido, que Deus mude a tua esposa, que Deus faça um milagre, e Deus começa a falar assim: olha, você precisa deixar de ser orgulhoso ou orgulhosa. Você precisa tratar esse egoísmo. Você precisa tratar essas coisas, porque senão, hoje, como acontece muitas vezes, a conversa, vamos conversar, vamos fazer as pazes, vamos conversar, pastor ora, a gente vai assistir um culto, a gente faz um curso, a gente faz qualquer coisa, e as coisas, melhorou. Mas
aquele egoísmo que levou aos conflitos, e tantas outras coisas que está dentro de cada um, daqui 1 mês, daqui 6 meses, está tudo de novo, porque não foi tratado a causa, foi tratado só o sintoma. Então daí Deus, que conhece, que não vê como o homem, Ele começa a trabalhar, e muitas vezes trabalha levando as pessoas para um vale, levando as pessoas para alguns tipos de sofrimento, para alguns tipos para a pessoa tentar perceber, falar assim, ai não, porque, e daí vem e começa a vir palavras, começa a vir processos, para tratar a causa, e daí a gente fica assim, ai não, esse não é o problema, porque não é isso que eu preciso. Não, isso é o que você acha que você precisa. Deus sabe na realidade o que você necessita para mudar essa história do teu casamento, ou da tua saúde, ou das situações, do problema que você tem no ministério, no que você está vivendo no ministério, na igreja, na cidade, no trabalho, assim por diante. Ah não, eu vou mudar de trabalho porque eu não suporto esse patrão meu, toda vez é não sei o que. Daí você vai, ah não, Deus, eu preciso de um trabalho novo. Deus dá um trabalho novo, você consegue um trabalho novo, mas lá vai ter problema de novo. Daí você já passou por 3 trabalhos e você não percebeu que o que Deus está querendo falar é que você precisa ser mais humilde, que você precisa ser submisso, que você precisa aprender a controlar suas emoções. Ai pastor, eu sou sincero, se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade de falar, meu Deus, ia ser complicado. Não, ser sincero é não ter filtro. Eu tenho que ter filtro, eu tenho que ter noção, eu tenho que de repente engolir algumas coisas hoje, e daí amanhã, de perdão Senhor, porque meu coração está cheio de algumas coisas que eu não posso, mas ainda bem que eu tenho um domínio próprio. O Senhor já trabalhou o domínio próprio em mim, porque se eu tivesse falado ali, ou tivesse agido daquela maneira como eu quero, porque, não, só que tem gente que é assim, faz e não sei o que, e está sempre com problema de relacionamento, com um, com o outro, com a outra, e está sempre achando que o problema é sempre o outro. E daí você vem para uma igreja, você vai para uma célula, você vai para algumas coisas, e Deus começa a tentar trabalhar algumas coisas, ser assim. E eu venho aqui, e a gente começa a falar, trabalhar algumas coisas, e a gente fica assim sem entender, porque na verdade a gente fica igual aqueles 4 amigos e o paralítico, que muitas vezes a gente fica assim, perdoados estão seus pecados? Olha, vamos fazer um discipulado. Precisa de discipulado? Começa a ler mais a Bíblia, começa a buscar mais a Deus. Não, pastor, você não entendeu o que eu preciso. Eu busco a Deus, eu sei tudo da Bíblia, e não sei o que, eu faço, eu vou na igreja, mas continua a palavra não frutificando, não mudando você. Você não é praticante, você sabe de tudo, mas não pratica nada, e enquanto não começar, não vai receber os frutos. E por último, eu vejo nesse texto a maneira do Senhor tratar o interior usando o exterior, usando os sintomas. Esse paralítico não chegaria, esses amigos não chegariam até Jesus se não fosse a paralisia física. Muitas vezes, e aqui talvez vai começar a pegar um pouquinho mais assim, Deus permite essas crises. Deus permite as paralisias físicas, Deus permite as coisas que vêm aos teus olhos, os problemas, as enfermidades, as crises, porque é por causa disso que você vai até Ele. Só que quando você vai até Ele, Ele começa a trabalhar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente precisa, naquilo que Ele precisa primeiro mudar, para a hora que Ele mudar o exterior, você não perder daqui uma semana, daqui um mês, como muitas vezes as pessoas perdem. Ele é poderoso para realizar milagre, para realizar cura, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Mas antes disso, ele quer tratar algumas questões, como nesse texto. Qual é a questão primária? Eu vim porque o Cordeiro de Deus veio à terra para tirar o pecado do homem, para salvar, para redimir, para tirar esse mal de dentro de nós. E a maneira de tirar é realmente demonstrando que Jesus na cruz do Calvário, Ele perdoa, Ele nos faz de novo e nos dá uma nova vida, uma oportunidade de nós rechaçarmos, renunciarmos essa velha vida, essa vida de pecado, essa natureza que nos leva a fazer, a praticar, a ser orgulhosos, a ser mesquinhos, a ser avarentos, a ser egoístas, a ser tantas coisas que muitas vezes, a ser controladores, a ser ansiosos, a ser tantas coisas que nos levam a ser pessoas impulsivas. Muitos dos problemas que nós vivemos, se você for perceber, são coisas consequência dos pecados, ou do pecado que frutifica de várias maneiras. Mas Jesus ali vai e fala assim: olha, queridos, teus pecados estão perdoados, porque eu percebi que o que vocês fizeram é porque vocês me reconhecem como Senhor e Salvador. Vocês reconhecem. Muitas vezes nós viemos na igreja, independendo do que é. Tem gente que foi para a igreja por causa de namorada, e hoje foi por causa de menina, por causa de esposa, por causa de marido, não interessa por que você veio. Interessa que a partir do momento que Jesus começa a tocar em você, você começa a entender e começa a receber o tratamento dele. Porque esse tratamento começa no interior, começa com o perdão do pecado, começa com a fé, começa com a palavra, com o entendimento. Mas ela é completa, é uma salvação que cura, liberta, transforma e faz infinitamente mais. Mas a maneira, e quando eu vejo isso daqui, eu lembro de Naamã. Naamã procurou o homem de Deus, o profeta, ou procurou a Deus por causa de uma lepra que o estava atormentando, tomando conta dele. Ele era um poderoso general, um sucesso em toda a área da sua vida, rico, poderoso. Ele tinha, pelo que 2 Reis, capítulo 5 relata, ele tinha muita moral com o rei, porque através dele, o país, tinha conquistado muita vitória. Então o rei, a ponto dele ir até o rei e falar: rei, preciso de tal coisa. O rei falou: o que você precisar, o que você quiser, eu vou mandar carta, o que você precisar de mim. Então a gente percebe um homem muito poderoso, e ele chega, vai até Naamã, versículo 9 de 2 Reis, capítulo 5, eu quero ler para você entender um pouquinho a maneira do Senhor tratar o interior usando o exterior. Naamã também vai por causa do seu exterior, mas olha como o Senhor trata ele. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens, e parou, e um pouquinho antes fala com ouro, com prata, com roupas, ele vai lá, chega com carta do rei dele, chega com toda a pompa. Chega na porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse. Eliseu não o recebeu. Era um general, alguém importante, mas Eliseu nem o recebe, nem sai lá e fala: oh, vossa majestade, não, nem recebe. Manda um menino, um auxiliar dele, vai lá, fala assim para Naamã. Eliseu enviou um mensageiro, versículo 10, que lhe disse: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Versículo 11, Naamã, porém, ficou indignado, ficou irado, ficou revoltado, e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Lá onde que eu não tenho, tem águas muito melhores. Eu sou melhor, meu país é melhor, e será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso.
que você vê no Naamã? Você vê um monte de coisa, mas o orgulho é o que salta mais aos olhos. Mas aí tem um monte de coisa, soberba. Ah, não, lá é melhor, eu não vou descer, porque terei que descer num rio. Ah, se fala das águas, que lá os rios eram melhor. O Rio Jordão não era dos mais limpos. Ah, e o que é isso? Ele não podia orar. Esses cultos não poderia, esse pastor não poderia pregar outras coisas. Será que não poderia ter outro tipo de pregação? Não poderia a gente ter só oração, ou só louvor? A gente não poderia, precisa começar a mexer em coisas que não sei para quê. E hoje nesse culto é para o que o Espírito está falando, porque não tem como curar a lepra exterior se não curar a lepra interior primeiro. Não tem como curar a paralisia exterior. E aqui você pode pensar qual é. Por isso que eu perguntei, o que tem trazido, o que tem movido você vir aqui? Não tem como, isso é uma consequência do que Deus vai fazer primeiro no teu coração. Em você, se você permitir, se você reconhecer. E daí ele vai, versículo 13, os servos foram até ele e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, deve ter ficado indignado, mas teve que se despir na frente dos... e tantas coisas. A ordem do homem de Deus, ele obedeceu e foi purificado, a sua pele tornou-se como a de uma criança. Eu quero dizer, Naamã era orgulhoso, arrogante, era leproso por dentro, por isso a maneira como o Senhor usou o profeta para tratá-lo, o expunha à humilhação, tinha que revelar a sua arrogância, tinha que ele colocar para fora, ele precisava perceber, porque realmente o profeta não poderia ir orar, como ele orou, como Elias, o antecessor dele orou e caiu fogo do céu, não poderia ter orado, poderia, mas Deus, antes de curar o exterior, antes de tocar naquilo, na paralisia, Ele quer tocar naquilo que pode fazer você pegar o teu milagre, a tua bênção e não perder mais, porque as lepras interiores, o pecado, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a falta de querer aprender, de ser ensinável, de se submeter, de obedecer, tudo isso é o que muitas vezes tem te levado a viver isso que você vive, viver e experimentar essas coisas que constantemente você volta, agora eu preciso buscar Deus por causa disso. Não, então, se Deus fizer isso, como às vezes Ele já até fez, e você já viveu, mas ali na frente você perde, porque não foi tratado, porque você não permitiu, você não aprendeu que com o Senhor, os milagres, e daí todos, são feitos e existe um processo. A diferença de mágica e milagre, é que os milagres, eles têm um processo, e o processo do milagre, tem a ver com o tratamento no interior, tem a ver com o reconhecimento de que eu preciso, de que eu não sou, de que eu reconheço que se não for o Senhor, e do jeito dEle, na hora dEle, na maneira dEle, tudo, eu vou continuar com a minha lepra, eu vou continuar com a minha paralisia, mas quando eu recebo, perdoados são os seus pecados, ou vá e se lave, vá, aqui muitas vezes, tem vindo palavras, que eu quero dizer, e o Senhor trouxe muito isso daí, por isso que tem vindo muitas palavras, para mudar a tua história, que você às vezes tem assim, nossa, que palavra legal, ou que palavra dura, que palavra não sei o quê, porque você simplesmente se coloca assim, não, acho que não é para mim, porque o que eu preciso é aquilo, você já está dando não, meu querido, você acha que é isso, o que você precisa é se humilhar diante de Deus,
O que você precisa é reconhecer que você é carente da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Você precisa reconhecer que se você não reconhecer, a tua carência, a tua necessidade e a tua tendência para o mal e para tudo isso, e que você vai ficar brigando e vai ficar frustrado por não receber, às vezes, a mudança que você tanto sonha. Porque a mudança é consequência, o milagre é consequência desse primeiro milagre que é feito no coração do homem, transformando o homem de um homem revoltado, arrogante, um ser independente, para um ser que reconhece: eu preciso dele, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça, eu preciso me submeter. Então, qual que é? Eu preciso me lavar, eu preciso descer, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer. Esses dias eu conversando, não sei com quem, a pessoa: pastor, estou voltando e não sei o quê. E graças a Deus muitas pessoas estão voltando. Mas eu falei: que bom que está se reconectando, não, é com a igreja. Eu nunca estive longe de Deus. Peraí, será? Porque será que se a vontade de Deus é aqui, e se nesse passeio muitas coisas aconteceram, que de alguma maneira mostram a insubmissão a Deus, mostra desobediência, então, no mínimo eu preciso falar: não foi só daqui que eu me afastei de Deus, sim. Eu desobedeci a Deus, eu sou insubmisso, e eu preciso do perdão dele. É um tal do brasileiro, e isso daí, não sei se é influência da mídia, porque eu detesto aquela coisa, pergunta para todos os famosos: você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada, porque eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo todos os dias. Cada palavra que eu prego aqui é porque antes eu me arrependi lá, porque Deus falou comigo. O arrependimento é a porta de um novo tempo. A gente quer viver novo tempo, quer viver uma transformação, um milagre, mas sem reconhecer que eu sou pecador, que eu sou carente da misericórdia, do perdão, da graça. Eu quero que meu casamento seja transformado, mas eu não reconheço que eu sou orgulhoso, que eu não pego firme com Deus, que eu não faço aquilo que eu preciso fazer. A gente quer ser curado, a gente quer ter uma vida maravilhosa com Deus, mas a gente não abre mão de nada. E chega aqui na igreja, quando ouve uma palavra, parece que, nossa, o pastor está bravo, o pastor está sentindo, como um profeta que Deus usa para trabalhar cada um de nós, e cada um de uma maneira, mas ele percebe os Naamãs. Não gostei, ou não, não sei o que, a gente fica: por que isso? Porque nós precisamos, porque Deus, assim como a terra é distante do céu, assim são os pensamentos de Deus maiores, mais altos, diferentes dos nossos, e às vezes a gente não se submete aos pensamentos dele, o conhecimento dele. Às vezes a gente quer se estribar no nosso conhecimento. A gente quer: eu sei, meu querido, hoje, o Ministério do Louvor pode vir para frente. Hoje, e aqui vai, porque é noite de cura, porque é noite de transformação, porque o texto termina, para que vocês vejam, para que todos saibam, que o Filho do Homem tem poder, tanto para perdoar pecados, como para falar: levante e ande. Para que vocês saibam e percebam, para que todo mundo saiba, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele quer tocar na tua necessidade, mas a tua necessidade
E eu quero dizer aqui, eu sinto muito de Deus, eu sinto assim, como revelação. Esses dias eu cheguei para a Nilva, domingo passado, eu falando da noiva, que eu falei de algumas pessoas que estavam, que eu trouxe uma palavra profética no final, que algumas noivas, Deus estava restaurando e não sei o que e tal, e que daí depois no final Deus me mostrou, falou, algumas vão ainda ter que passar, algumas noivas e mulheres, depois mostrou alguns homens. Eu falei para a Nilva, Deus mostrou as pessoas, eu não coloquei porque constrange, mas Deus mostra. Eu podia citar, começar a falar assim, porque quando a gente está aqui, Deus começa assim, é como uma visão aberta. Deus começa e a gente fala, e é convicção de profeta. Mas é para quê? Para que Deus faz? Ai não, para mudar a nossa história, porque Ele nos ama, Ele quer realmente, filho, você está vindo, você está precisando, é porque você crê que eu posso fazer. Então eu quero, perdoados estão os teus pecados, eu quero hoje, a tua história interior, tua arrogância, entrega, o que você precisa, e que hoje a minha expectativa aqui, minha oração, é que o Espírito Santo mostre, qual é a tua lepra interior, o que hoje você precisa se arrepender. Ah não, um divórcio, eu não preciso me arrepender nada, porque é só ela, é só ele, é só não sei o que. Não, esquece ela, esquece ele. Quais são os teus pecados? E tantas outras coisas. Eu estou colocando relacionamento, mas poderia relacionamento de trabalho, de amigos, de irmãos, de pais, enfermidades algumas, daí não são todas, mas várias enfermidades por causa de consequência de também pecado. Você quer, pastor, mas daí está na Bíblia, tá? Você quer lá para ceia, vai lá para Coríntios, lá na ceia, fala, muitos por não discernir o corpo, muitos já dormem, para que não venha juízo depois. Que Paulo estava falando que muita gente morria por causa de pecado. Isso é Novo Testamento. E daí você quer ir para a ciência? Você já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? O que a palavra de Deus fala sobre ansiedade? Para a gente fazer o que com a ansiedade? A palavra de Deus fala, estejais ansiosos por tudo. A palavra de Deus fala, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresentai ao nosso Deus. Ansiedade, tensão, nervosismo, falta de perdão, e daí vai tantas coisas, tantos pecados, por a gente não obedecer a palavra, tem gerado um monte de enfermidade. E daí a gente fica assim, sem falar outras coisas. Mas por quê? Porque a gente acha que o nosso problema é só o físico, é só a dor na perna, é só a dor de cabeça, é só a paralisia, é só porque eu não ando, é só porque é uma doença, e assim por diante. Eu falo, o testemunho das curas mais extraordinárias que eu ouvi, foi sobre um homem, um moço que foi na nossa igreja lá em Dois Córregos, que é de São Paulo, da Igreja Batista de Vila Gerte, que foi curado do HIV. Um testemunho impactante. Mas por que foi impactante? Porque segue esse processo. Ele teve uma história com drogas, com promiscuidade, tantas coisas assim, e contraiu o vírus do HIV. E começou a foi para uma clínica de recuperação, porque também estava com droga. E daí na clínica ele conheceu Jesus. Era uma clínica evangélica, e ele conheceu Jesus, e se apaixonou por Jesus. E ele não ficou lá, ninguém orava para ele ser curado, ele não pensou em ser curado, ele só queria viver para Jesus. Ele, o tempo que eu tiver, eu vou viver para Jesus, vou testemunhar do que Jesus, vou usar minha vida, não sei o que e tal. E o médico da clínica, que atendia ele, e ele começou na clínica, passou acho que 1 ano, ele começou a melhorar, começou a engordar, começou a ter
todos os sintomas assim, de que não tinha mais, o médico falou, vamos refazer, porque pode ser, não sei o que. Refez os exames, não constava o vírus mais. E daí não, mas vamos fazer de novo, ou se não, vamos ver, para, não sei o que, porque pode ser medicação, tal, não para. Isso daí, ele levou 3 anos para comprovar cientificamente tudo, cura. Daí ele falou assim, eu nunca orei, ninguém orou por mim para eu ser curado, eu tinha vergonha de falar que eu tinha, mas daí ele fala assim, sabe por quê? Mas sabe quem me curou? Ele fala, foi Jesus que me salvou. E a salvação, porque primeiro Ele limpou o meu interior, Ele mudou meu interior, mudando meu interior, sem eu pensar, sem eu pedir, sem eu saber, essa salvação tomou conta da minha vida toda. Esse é o processo, primeiro interno, depois vai resplandecer para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa saúde física, para os nossos filhos, para quantas pessoas, quantos testemunhos nós temos visto de pessoas, porque o marido foi transformado, a esposa é transformada, porque o filho é transformado, os pais começam a ser transformados. O que é isso? É o poder de Deus, é o poder do Evangelho, mas que começa de dentro para fora. Eu quero, enquanto eles vão cantar uma música, eu quero fazer um apelo hoje. Você que tem alguma situação, e daí você pode pensar qual é a tua situação exterior. Se é uma enfermidade, se é uma enfermidade física, emocional, se é uma situação no casamento, se é uma situação com você mesmo, se é uma situação, qualquer tipo de situação que seja, de sintoma, mas que você entendeu hoje. Talvez eu estou só focando no sintoma, e hoje eu entendi que eu preciso entregar todo o meu ser, todo o meu coração, e eu confessar, Senhor, talvez o problema seja o meu interior, seja o meu orgulho, o problema talvez seja a minha insubmissão, o problema seja a minha revolta, o problema seja a minha ira, a minha mágoa, a minha natureza, a minha carne, seja aqui dentro. E eu quero hoje entregar diante do Senhor, eu quero receber o teu perdão, eu quero confessar, eu quero me arrepender, eu quero tratar hoje o interior, para que, se o Senhor quiser, como consequência, as demais coisas sejam acrescentadas, e eu creio que serão para a glória do nome dEle, para que as pessoas, como ali, não vimos nada igual, nós estamos prestes a ver, nós temos visto o que Deus já tem feito, mas eu quero dizer, nós estamos prestes a ver o que nunca vimos Deus fazer aqui na PIB Pirajuí, na nossa cidade. Nós estamos prestes, mas vai começar por nosso interior, e daqui a um tempo pessoas vão estar falando, nós nunca vimos Deus fazer coisas extraordinárias como tem feito ali na PIB, na vida dessas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, convido você a vir aqui à frente em nome de Jesus.